Autárquicas 2017 em Vila Nova de Cerveira. A entrevista com o candidato Nuno Silva. A entrevista conduzida por Rui Vaz Carpinteira. Nuno Silva é o meu convidado e é o candidato pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira para estas autárquicas 2017. Nuno Silva, obrigado pela sua presença e a primeira pergunta que lhe faço é: de que forma surgiu esta decisão para ser candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira? Rui, obrigado. Em primeiro lugar, agradecer-te o facto da Rádio Cultural de Cerveira dar esta oportunidade de dar esta entrevista para te esclarecer todos os cerveirenses. Depois, respondendo à tua pergunta, isto nasceu de um processo bastante democrático dentro do Partido Socialista, onde foi criado um grupo de trabalho para procurar equipas para apresentar nas listas às freguesias e à Câmara Municipal. Foi um processo de passarmos por todas as freguesias, ouvirmos todos os socialistas, criar um grupo de trabalho a nível concelhio e daí saiu o convite para que eu encabeçasse a lista à Câmara Municipal. Concorrer com o atual Presidente da Câmara, seja aqui ou noutro sítio qualquer, é uma tarefa mais difícil, pergunto eu. Sim, temos que dizer que quem está no poder ou é atualmente Presidente da Câmara tem muitas mais facilidades porque tem muitas mais ferramentas para conseguir passar a mensagem, para conseguir estar em contacto com os cerveirenses, e aí torna uma tarefa bastante difícil, mas que não é impossível. Eu costumo dizer que as eleições ganham-se, mas muitas vezes porque alguém as perde. Queremos diferente. É o que apresenta, pelo menos nos cartazes, é essa a vontade. O que é ser diferente? O nosso slogan é: queremos diferente e acrescento Cerveira melhora. O que é ser diferente é fazer melhor, efetivamente, por Cerveira e quebrar um bocadinho o estigma deste atual executivo e tentar trazer para Cerveira aquilo que Cerveira já foi e melhorar ainda para o futuro e preparar a Cerveira para o futuro e torná-la uma referência a nível distrital, a nível do Alto Minho e a nível nacional. Tem andado na campanha, tem andado nas freguesias, naturalmente. Como é que tem sentido as pessoas? O que é que as pessoas lhe dizem? O que é que pensam? Efetivamente, nós temos andado em campanha pelas freguesias. Adotámos um método que fazemos comícios ao final da tarde ou à noite, mas passámos o dia todo nas freguesias e eu estou em contacto direto com a população, no chamado porta a porta. E o que posso dizer é que tem sido uma experiência brilhante ter o contacto com toda a população de Cerveira. Depois tenho-me sentido, de alguma maneira, muito bem recebido, que é a palavra que posso dizer, que me sinto muito bem recebido pelas pessoas. Ouço as pessoas, entendo realmente as necessidades que elas têm e sinto-me congratulado porque, se calhar, 90% das necessidades que as pessoas nos apresentam e das melhorias que queriam para Cerveira estão refletidas no nosso programa eleitoral, e as respostas que lhe dou vão ao encontro daquilo que elas querem ouvir. Mais do que isso, tenho sentido uma coisa muito especial, é que o povo cerveirense é excelente. Excelente porquê? Porque tenho passado pelas freguesias, cada um está nos seus cultivos, nos seus afazeres, e tiram sempre um bocadinho para me ouvir, integram-me com as pessoas e oferecem-me muitas coisas para eu trazer. Já agora aproveita, estás aqui e leva isto contigo. Tem sido mesmo uma experiência excelente. Falámos de freguesias, Nuno Silva, e a pergunta que se impõe: porque é que o Partido Socialista não concorre em todas as freguesias? Isso é um motivo de fraqueza ou insatisfação? Podemos dizer que é assim, talvez em alguma pode ser tristeza, depois noutra foi porque decidimos não o fazer, e insatisfação, pois não me revejo com essa palavra, no sentido de como todo o processo aconteceu. Nós não apresentámos lista em Sapartos, não apresentámos lista em Sopo e não apresentámos lista em Covas.
Em Sapardos decidimos não apresentar a lista, porque a nossa equipa de socialistas, que integram também a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, nos deu bastantes indicações para que a gente não apresentasse lista, visto o número de eleitores que havia nessas freguesias. E com a apresentação de 3 listas ia fragilizar muito o resultado eleitoral após as eleições, no facto de fazer constituição de junta de freguesia. E houve uma aproximação por parte de outra lista a dar-nos o apoio para a Câmara Municipal, e então a decisão foi não apresentar a lista e trabalhar com esse apoio. Em Sopo, todos os socialistas que estavam no grupo de trabalho connosco diziam-nos que era difícil e que gostariam que o Luís, o atual candidato pelo Movimento Independente Todos por Sopo, seria a pessoa indicada para os destinos da freguesia. Não conseguimos contrariar essa decisão dos socialistas e decidimos não apresentar a lista e fazer um trabalho diferente para a candidatura à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal. E desde já agradecer a Sopo por todo o apoio que nos tem dado no apoio às candidaturas à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Em Covas, tudo indicava que nós tínhamos lista para apresentar. Neste caso, que agora acompanha o atual Presidente da Junta e de novo candidato, queria encabeçar o projeto pelo Partido Socialista, entendendo que o atual Presidente da Junta, o Rui Esteves, não iria ser ou não se iria recandidatar, visto que seriam socialistas ou sempre trabalharam num projeto socialista. Com a recandidatura do Rui Esteves, atual Presidente da Junta pelo Partido Socialista, e que se recandidata agora também pelo Movimento Independente, é isso que eu por água abaixo, e não tivemos tempo de reação para poder fazer lista e encontrar uma lista que pudesse ir também contra. A resposta deles foi já muito em cima dos prazos? Existiu ali várias, indecisões, mas quando nós nos deparamos e a situação de como é que estava a constituição da lista para Covas, decidimos também não o fazer, até porque não era a equipa que nós queríamos trabalhar. A equipa que nós queríamos trabalhar era, neste caso, o candidato André, que foi o atual, faz parte do atual executivo da Junta de Freguesia, mas visto que o atual presidente se iria recandidatar, ele decidiu não fazer uma candidatura contra o atual presidente da Junta, e aí caímos por água abaixo e decidimos não fazer lista. Nuno Silva, o facto de não ter listas, o Partido Socialista em 3 freguesias, isto dar-lhe é um peso relevante para a Câmara, para a eleição à Câmara? Efetivamente terá o seu impacto, mas eu não vejo de maneira negativa não ter listas para as juntas, mas sim para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal. Nós fizemos um excelente trabalho nestas freguesias, explicámos casa a casa, família a família, o porquê e a situação de não conseguirmos fazer lista, e apresentámos o projeto para essas freguesias e para o município, para o concelho completo. E entendemos que as pessoas estão esclarecidas e que é possível ganhar a Câmara Municipal pelo Partido Socialista mesmo sem essas 3 juntas, até porque ou no acontecimento que ganhamos a Câmara Municipal, iríamos trabalhar com essas juntas de freguesia ou com essas candidaturas sem qualquer problema. Pois bem, esta é uma introdução, naturalmente, e obviamente que a equipa de Nuno Silva e o Nuno Silva apresenta um projeto para o Concelho de Vila Nova de Cerveira. Fundamentalmente, o que é que apresenta aos cerveirenses? É assim, o nosso projeto partiu de um grande trabalho que foi feito por equipa do Partido Socialista, em base a fazer uma auscultação a toda a população. E de tudo aquilo que nos foi proposto e que nos foi dito, nós tentamos ter um projeto que conseguisse englobar todas as necessidades que os cerveirenses neste momento têm, que sentem que devemos mudar e melhorar, e também aquelas ambições que nós temos ou que o grupo do Partido Socialista tem para Vila Nova de Cerveira. A constituição do projeto, ele está apresentado, tem todas as áreas de intervenção da autarquia, desde a educação, à atividade empresarial, à marca Cerveira Vila das Artes, à valorização do património, à natureza e ambiente, insistido muito na coesão social e no serviço público de qualidade, que é isto que nós queremos para Cerveira.
E temos medidas concretas onde apresentamos no nosso programa eleitoral, mas apresentamos também em todos o trabalho que temos feito nas freguesias e em todos os debates que têm sido feitos, medidas para melhorar a qualidade de vida dos cerveirenses e para dinamizar Cerveira nos próximos 4 anos. Há uma das coisas que eu tenho ouvido nos discursos de Nuno Silva é debater o problema da escola básica e secundária de Vila Nova de Cerveira, quando a distribuição de verbas para a realização de obras ou projetos e que Vila Nova de Cerveira não assinou. Quer, de alguma forma, explicar... Sim, eu posso explicar um pouco, fazer a introdução ao acontecimento passado e aos projetos futuros que o Partido Socialista tem. Assim, já que estamos a falar da escola e estamos a falar da educação, nós temos várias medidas para a educação e uma delas é a questão do que é o apoio à beneficiação das obras da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira. Dizer-vos então que tem sido um assunto de debate e que nos indigna a nós, cerveirenses, pelo facto de a Câmara Municipal não ter assinado o protocolo com o Ministério da Educação e não conseguir o dinheiro ou não conseguir um apoio financeiro para realizar as obras de beneficiação. E isto, explicar um bocadinho como é que funcionou, houve um chamado mapeamento das necessidades, onde é que a autarquia tinha o seu peso em dizer do que é que necessitava a Vila Nova de Cerveira, e a quando esse momento não conseguiu mapear mais de que 108 mil euros de necessidade para fazer assim uns pequenos arranjos na escola secundária. O Ministério da Educação tinha disponível, não é diretamente o Ministério da Educação, mas havia um fundo do FEDER de 19 milhões de euros. E acontece que esses 19 milhões de euros eram a ser distribuídos pelo Distrito de Viana do Castelo e desse bolo dos 19 milhões de euros, Vila Nova de Cerveira conseguiu só captar 108 mil euros. Esse já é um problema, porque é que não conseguimos captar mais? Porque não foi apresentado nenhum projeto quando esse mapeamento e nós ficámos pelos 108 mil euros. Posso-vos dizer que Caminha e Paredes de Coura, que são alguns dos que eu tenho contacto, conseguiram aproximadamente 2 milhões de euros para a beneficiação da escola básica e secundária. Mesmo assim, mapeando esses 108 mil euros, quando chegou à assinatura do protocolo, a Câmara Municipal de Cerveira não aceitou assinar, dizendo que eram umas simples migalhas. Ok, já falhámos uma vez, voltámos a falhar e neste momento não conseguimos ir buscar esses a Câmara por opção decidiu não ir buscar esses 108 mil euros, não fez nenhuma obra de beneficiação. Estamos cientes que a escola secundária necessitava de alguma intervenção para melhorar o funcionamento até deste arranque de ano letivo, porque, como todos sabem, e após a cessão do contrato de associação com o Colégio de Campos, houve um aumento de alunos na escola básica e secundária e faz com que tenhamos necessidade de preparar melhor a escola. Mas sendo assim, e indo um bocado à conversa de não ter aceito os 108 mil euros, agora deparámos-nos que necessitávamos ter feito alguma intervenção, visto que até, e eu explico muitas vezes isso nos nossos comícios, que precisávamos ter uma cobertura desde o momento que as crianças saem até que se conseguem chegar ao edifício da escola, que se está a chover elas ficam molhadas e não têm nenhuma passagem que lhe permita o abrigo. E entendo que esses 108 mil euros, ou uma parte desses 108 mil euros, lhe dava a possibilidade de construir este abrigo. Contudo, visto que a Câmara diz que são migalhas e que tem esse dinheiro disponível, eu só vos quero dizer que houve uma recomendação do Ministério da Educação para a Câmara aceitar esses 108 mil euros, fazer uma obra um bocadinho mais contida, que lhe pudesse chamar a primeira fase, e depois ainda conseguisse ir buscar algum dinheiro ao overbooking que podia sobrar de outros projetos de outros concelhos de todo o país. A Câmara não respondeu, simplesmente disse, o atual Executivo não respondeu, simplesmente disse que não estava interessado em receber o dinheiro, que queria mais dinheiro, então apresentou um projeto bastante ambicioso, como eu já disse. A questão é que os 108 mil euros que não foram usados pela Cerveira, neste momento estão em perigo de entrar dentro do overbooking, isto é, ser distribuído para outro concelho,
e o Ministério da Educação e a tutela já informou que não tem capacidade ou que não consegue apoiar neste momento digamos, o novo projeto que a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira apresentou. E eu entendo que isto foi uma má gestão autárquica desde o princípio e que quem vai ficar penalizado com isto são todos os estudantes e todos os cerveirenses. O senhor falou no Colégio de Campos e sendo do Partido Socialista e as pessoas, pelo menos ligadas ao colégio, dizem que um dos responsáveis foi o Ministro da Educação, que é socialista, o que é que lhe apraz dizer sobre esta matéria? Sobre esta matéria, é dizer que é uma questão complicada. Eu conhecia perfeitamente o Colégio de Campos, era a favor e sou a favor do, digamos, do trabalho que o Colégio de Campos estava a dar aos cerveirenses e não só, a nível de educação, mas a estratégia do Governo foi apostar na escola pública e num concelho como Vila Nova de Cerveira, a aposta, digamos, na escola pública fez com que o contrato de associação, ou que o Estado, o Ministério da Educação, cortasse o contrato de associação que tinha com o Colégio de Campos, visto que identificou que não haveria a necessidade de ter duas escolas no concelho. É óbvio que é uma situação, posso dizer, um bocadinho complicada e até da qual eu não fico muito agradado. Eu posso dizer que o Colégio de Campos contribuiu muito para a educação no concelho de Cerveira, quando a necessidade, o Colégio de Campos estava disposto e recebeu muitos alunos, e é óbvio que agora desceu o número de estudantes e se calhar já não existe espaço para duas escolas, mas talvez não nos pudéssemos ter esquecido que não podíamos fazer as coisas um bocadinho às cegas. Eu não posso, sou socialista, sou democrata, tenho que dizer esta realidade, que o Colégio de Campos ainda poderia trabalhar, podia dar uma opção de estudo ou uma opção de escolha a todos os estudantes cerveirenses e fora de Cerveira e que, de alguma maneira, o Ministério da Educação os poderia continuar a apoiar. Não foi a decisão, eu contra isso não posso fazer nada. Se na altura fosse o Presidente de Câmara, iria tentar defender ao máximo a continuidade do Colégio de Campos, como foi feito com muitos Presidentes de Câmara que tinham escolas privadas com contratos de associação. Mas neste momento, como devem entender, não posso dar a minha opinião, mas não posso fazer muito. Simplesmente dizer-vos que, se for Presidente de Câmara, irei apoiar o Colégio de Campos e que, se calhar, de outras formas, sem o contrato de associação, de apoio do Ministério da Educação, podemos encontrar aqui formas para que ele continue ativo, de modo particular, não é? Mas continue ativo e que consiga dar uma oferta formativa para o Concelho de Vila Nova de Cerveira. Já que estamos também na questão da educação, eu gostava de acrescentar aqui uma problemática que é a escola do primeiro ciclo de Covas, o Centro Escolar de Covas. Tem sido debatido também e eu sinto-me também um bocadinho revoltado. Eu posso-vos dizer que eu sou vereador da oposição neste momento, do Partido Socialista, e já adverti isso em reunião de Câmara, a situação de nós termos uma turma mista do primeiro ao quarto ano em Covas devido à falta de alunos. Essa questão é uma questão problemática para os miúdos que lá estudam, é problemática para os pais, entender que a qualidade de ensino não pode ser a mesma de ter turmas separadas. Ainda para agravar um bocado a situação, este ano, por um chamado erro administrativo, que agora se vem buscar um responsável, que é o agrupamento de escolas, segundo o executivo atual, que temos uma turma mista do primeiro ao quarto ano, quando poderíamos ter uma turma mista de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Isso é, teríamos duas turmas. Eu quero dizer que, mais uma vez, acho que o atual executivo falhou. Ele pode não ter a responsabilidade deste erro administrativo, mas devia vigiar a situação e devia promover, digamos, uma melhor qualidade de ensino, em promover a escola ou o Centro Escolar de Covas para que de facto conseguisse captar mais alunos, e isso sim é responsabilidade do Executivo atual. Podiam-se criar políticas de que aquelas freguesias vizinhas, e aí protocolar se calhar com paredes de coura, com que conseguíssemos trazer estudantes do primeiro ciclo para no mínimo conseguir ter uma turma por ano. E isso eu acho e entendo que é muito fácil de fazer. Talvez tivesse que fazer uma discriminação positiva e dar algo mais aos alunos que quisessem frequentar o Centro Escolar de Covas, de forma a captar para ter, como vos disse, para ter uma turma por ano. Nós temos ali freguesias vizinhas, como se calhar Candemil, como Sopo, que se nós lhe conseguíssemos dar mais um bocadinho àqueles miúdos, se calhar no apoio ao estudo, nas atividades desportivas, um transporte direto,
para Covas, beneficiar se calhar o edifício da escola de modo a que ele ficasse mais atrativo, com as novas tecnologias, com novos equipamentos, que para os pais não tivesse problema, um menino soube-se deslocar para a escola, para Covas, para o centro escolar, de forma a deixar que lá pudesse frequentar e aí tivéssemos um número de miúdos suficientes para manter uma turma de cada ano. E acho que isto sim que é a responsabilidade da autarquia, e eu sinto-me capaz de alterar estas políticas, alterar a carta educativa e convencer os encarregados de educação que assim é, de forma a que o centro escolar de Covas seja um centro escolar de referência a nível concelhio. Nuno Silva tem falado várias vezes, nas intervenções que tem, aliás, antes até de ser candidato, sobre o pouco envolvimento da Câmara Municipal ou intervir pouco na indústria ou nas indústrias do Concelho. Já ouvi isto algumas vezes. De que forma é que, de facto, a Câmara pode participar mais na vida das empresas, sobretudo na zona industrial de Vila Nova de Cerveira? A Câmara Municipal pode participar em muito diretamente e em muito indiretamente. Não é desconhecimento que a minha área é a área industrial. Sou um fanático pelas tecnologias, pela industrialização e pelos processos produtivos. E eu nasci aqui no meio das empresas da zona industrial, desde que comecei a estudar até que estagiei nas empresas do setor automóvel, até que fui trabalhar para a Espanha e talvez muito por essa Europa fora, em indústrias semelhantes às indústrias que nós temos em Vila Nova de Cerveira, do setor automóvel, e posso-vos dizer que há muito maneira de apoiar. Neste momento, é assim, havia uma estratégia, e eu estou farto de dizer isso, havia uma estratégia desde 2013, que foi a criação, a construção do multiusos, a construção do Centro de Apoio às Empresas, a creche e os edifícios e as valências de apoio à zona industrial, e tudo isso foi criado, está estagnado ou foi parado. O multiuso simplesmente não lhe foi dada utilização nenhuma. O CAI, o Centro de Apoio às Empresas, fechou e ninguém dinamizou os parques industriais. E o que é que nós temos que começar? Nós temos que, acho que temos aqui duas vertentes quando falamos da indústria e falamos da atividade empresarial. Temos que pensar nos trabalhadores e temos que pensar nos empresários e temos que criar condições para ambos. E quando digo criar condições para ambos se calhar, aqueles que lá trabalham na zona industrial, aos nossos cerveirenses e não só, temos que conseguir dar um suporte, um serviço que os permita, de alguma maneira, simplificar o seu dia-a-dia nas deslocações à empresa, nos serviços que eles têm que vir tratar, se calhar, a autarquia, descentralizar alguns serviços para os polos industriais onde é que está um volume de gente a trabalhar, e isso permitiria, de alguma maneira, deixar as pessoas ou ter as pessoas mais disponíveis para o trabalho. Quanto à atividade empresarial, eu acho que nós temos que continuar a apoiar os empresários. Temos que apoiar muito a formação técnica, porque estamos a chegar a um momento que não temos mão de obra especializada para dar resposta às necessidades das nossas indústrias. Isso sim é um problema. E depois temos que, de alguma maneira, transformar o que nós chamamos de parques industriais em parques tecnológicos. E quando eu digo isso, digo que as nossas empresas produzem, transformam, mas precisam de muito serviço e precisam de muita tecnologia neste momento para serem competitivas. E acho que Cerveira podia aproveitar algum conhecimento, ou podia aproveitar o facto de estar aqui perto de Espanha, e Espanha já ter desenvolvido esses projetos, e fazer algo semelhante e arranjar digamos, um departamento, uma área que fizesse a gestão dos parques industriais. E fizeste a gestão dos parques industriais para quê? Para perceber as necessidades das empresas, poder apoiar na formação, poder apoiar na parte da logística, poder apoiar na parte da segurança do que é a zona industrial e potenciar, e eu já disse que é muito fácil, potenciar e dinamizar a fixação de empresas de base tecnológica. E eu, quando digo a fixação de empresas de base tecnológica, digo porquê? Porque estas empresas vão buscar tecnologia fora, vão buscar os responsáveis de concepção do produto, vão buscar os responsáveis de engenharia,
porque não conseguem ter cá essa oferta. Se nós criássemos, ou se nós fizéssemos a atração de empresas de base tecnológica, era muito fácil nós criarmos emprego qualificado e era muito fácil nós deixarmos que estas empresas fossem mais competitivas e prestar mais serviços. E isso é muito fácil fazer entre a criação de um espaço de coworking e uma incubadora. Isto porquê? Porque muitas vezes nós temos profissionais liberais que conseguem dar serviço às nossas empresas, conseguem apoiar as nossas empresas, mas que não têm necessidade de ter uma grande empresa criada, porque é um engenheiro que faz concepção de produto, ou é um engenheiro que faz controle do produto, ou dá apoio à engenharia da empresa. E isso era fácil que, se ele existisse em Cerveira um espaço de coworking, ele pudesse trabalhar dali e prestar serviço para todas as empresas. Isto é um modelo que existe por toda a Europa e eu acho que para Vila Nova de Cerveira, tanto para o apoio empresarial e para as empresas que temos cá, seria fundamental criar ou ter estas políticas. Contudo, para terminar, eu acho que nós temos que, obrigatoriamente, e eu sei que esta autarquia já o tentou fazer, mas não vejo a limitação, criar mais espaço para a implementação de novas unidades industriais. Existe uma zona industrial que vemos que está ao abandono. Nós sabemos que ela é privada, que não tem ou que a autarquia não tem responsabilidade sobre ela, mas era muito fácil, e eu já disse isto em reunião de Câmara, que a autarquia poderia investir a um preço controlado, é óbvio, em negociação com o empresário que comprou a zona industrial, e adquirir alguns lotes para pôr ou para disponibilizar àquelas empresas que se querem colocar em Vila Nova de Cerveira. Eu tive a experiência e posso-vos dizer que, tendo em conta o trabalho e a área onde é que estou, que várias foram as empresas que me contactaram para se implementar aqui no norte de Portugal. Existe um programa sobre, já saindo um bocadinho fora do setor automóvel, no setor aeronáutico, de que muitas empresas, para serem fornecedoras da Embraer e de outras clústeres do setor aeronáutico, têm que estar em Portugal pela uma questão de contrapartidas de uns aviões que Portugal comprou à Airbus. E isso faz com que grandes empresas de Espanha se queiram sediar no norte de Portugal. E os contactos foram vários, e eu posso-vos dizer que muitas delas contactaram a Câmara de Valença, conseguiram espaço em Valença, negociaram os terrenos, e que pagaram 20, 25 euros o metro quadrado de terreno. E eu vejo factível, de alguma maneira, a Câmara Municipal a investir, comprar terreno na zona industrial privada, disponibilizar a estes empresários. Não quero dizer que perca dinheiro, mas tentar fazer o ela por ela, e se não conseguir fazer o ela por ela, nem que invista 5, 10 euros o metro quadrado, consegue rentabilizar depois isso com os impostos que as empresas trazem e pagam cá, e conseguem também criar postos de trabalho de mão de obra qualificada, que os ordenados já não deixam de ser o ordenado mínimo, já passa a ser um ordenado de um técnico, e com essa criação de riqueza, em pouco tempo, todo aquele dinheiro que possa investir na compra dos terrenos consegue ser devolvido aos cofres da Câmara Municipal com estas políticas. Nuno Silva, como é que vê esta relação transfronteiriça entre Cerveira e Tominho e com os projetos que publicamente estão a ser divulgados? Isto é assim, já não é de agora deste Executivo, já vem do Executivo anterior, já passámos pela construção da Ponta Amizade. E dizer que estes projetos, primeiro, são bem-vindos, segundo, a Vila Nova de Cerveira faz-lhe muita falta para dinamizar a sede do Conselho, dinamizar o Conselho, ter estas parcerias. Todos nós passeamos pela Vila, conhecemos Cerveira e entendemos que nós conseguimos ganhar mais com estes acordos, de que consegue, ou estas parcerias, que consegue ali a nossa Vila de Tominho, porque nós vemos muitas pessoas de Tominho ou muitas pessoas de Espanha a passear por Cerveira e vemos, se calhar, poucas pessoas de Cerveira a passear por Tominho. E isso tem que nos fazer, de alguma maneira, estar agradados, e temos que apostar em dinamizar e em trabalhar em conjunto, de forma a podermos partilhar tudo aquilo que nos é possível entre Tominho e Vila Nova de Cerveira, e que me deixa muito agradado, porque é um dos objetivos, é continuar com digamos, estas parcerias, e se calhar não, entendo que isto teria que ter uma interação muito mais
muito mais conjunta, até de conseguir fazer um programa cultural em conjunto, de maneira a que pudéssemos, que todas as pessoas de Vila Nova de Cerveira pudessem ir a Tominho e as de Tominho pudessem vir a Cerveira, participar nas atividades culturais e fazer o que é uma aposta cultural em conjunto entre Portugal e Espanha. Sim, tem havido algumas pontuais e é esse o objetivo, mas deveria-se fazer uma integral em conjunto para realmente estas duas comunidades estarem próximas e poderem partilhar os seus momentos e os seus conhecimentos. Em campanhas eleitorais, as populações gostam de ouvir falar de obras físicas. Obviamente que cada grupo fala nas áreas que pretende de alguma forma trabalhar, mas aqui no programa de Nuno Silva e do Partido Socialista há para o Conselho obras físicas que sejam extremamente importantes ou sejam importantes para a população e que queira falar. É assim, obras físicas de que vamos construir muitos edifícios, não, isso não existe no nosso programa. Como vos disse, consultei toda a população para fazer o programa, percebi qual eram as necessidades e o que é que a população de Cerveira queria, e não identificámos a necessidade de fazer obras físicas. Há muitos melhoramentos a fazer, mas sem dúvida que temos aqui três coisas que nós queremos que realmente se façam, que possa dar mais, ou que possa parecer mais que uma obra física de construção. E uma delas é terminar o edifício do auditório dos Palcos das Artes. Isso para nós é prioritário. E também identificar é o espaço que está por cima do mercado municipal. Sim, é o espaço que está por cima do mercado municipal, e também fazer a requalificação do mercado municipal. Os projetos do Partido Socialista, ou os nossos projetos, passam por dinamizar aquilo que nós já temos e criar umas dinâmicas de utilização. E eu sou o Palco das Artes, nós todos conhecemos o projeto, sabemos que a obra está parada e queremos a terminar e fazer uma integração total do que é o mercado municipal e o Palco das Artes, de maneira a que o mercado municipal possa criar aqui uma dinâmica de utilização do conceito dos novos mercados. Manter o mercado tradicional e fazer um mercado misto dos projetos dos novos mercados que se tem visto por esse Portugal fora e por essa Europa fora. Isso é um projeto que é muito fácil de executar e que pode trazer muitas benesses para as pessoas que utilizam o mercado municipal, até porque, já que estamos a falar do mercado municipal, temos a questão de que acho que é conhecimento público, que é uma unidade comercial está a querer se implementar ali junto ao mercado municipal, é mais em frente à comparativa, e que o mercado municipal, entendo que será quem vai sofrer mais com a implementação desta grande superfície. E isso, nós deveríamos adiantar-nos, e se eu, no dia 1 de outubro, for eleito Presidente de Câmara, creio que urge uma necessidade muito grande de trabalhar com toda a gente, ou com todos aqueles comerciantes que estão no mercado municipal, de maneira a reconverter o mercado municipal e torná-lo muito mais atrativo, para que seja competitivo para aquelas pessoas que lá vendem ou que lá têm as suas atividades económicas. Não é preciso procurar ou ter muita ciência ou dizer que o mercado não tem capacidade. O mercado tem muita capacidade, temos que o saber aproveitar, temos que criar o conceito, como eu digo, dos novos mercados, e não funcionaria só para aqueles que lá estão, como poderíamos criar mais atividades que permitiriam ter uma dinamização excelente do mercado municipal e atrair muita mais, não esperar só pelo sábado de feira, mas fazer a atração, principalmente nos meses de verão, de muitos turistas que possam por aqui passar e possam utilizar o mercado municipal para comprar os seus produtos, mas também para os poder consumir no local. Se alguém pretender, eu não vou nesta entrevista, não consigo explanar qual seria o total projeto, mas podem nos contactar, porque o projeto está a executar, o conceito do projeto, a memória descritiva do projeto para o mercado municipal já está feito pela nossa parte. Se esta equipa no dia 1 de outubro conseguir ganhar as eleições, vamos pô-lo em prática, sempre conciliando com as pessoas que lá estão, dando a oportunidade a toda a gente que lá está para expandir os seus negócios, e se não, apresentará o mesmo projeto a quem vença as eleições, e se o quiser aproveitar, pode aproveitá-lo para então dinamizar o mercado municipal. Dando seguimento às grandes obras e às grandes opções que a candidatura apresenta,
há uma coisa aqui que não pode passar, que é a Pousada Dom Dinis ou o Castelo. Para mim, essa é uma grande obra, pelo facto de que do conhecimento público que nós não queremos que aquilo entre no programa Revive e seja entregue a um privado. Esta autarquia, efetivamente, queria acelerar com a tutela a colocação do edifício da área total no programa Revive, mas eu quero-vos dizer que, para o Partido Socialista, essa não é a prioridade. A prioridade é negociar com a tutela de conseguir que aquele espaço passe para a gestão autárquica, isto é, que aquele espaço seja responsabilidade da Câmara Municipal através de uma concessão, e não quer dizer que seja a Câmara Municipal que vá lá fazer tudo, porque a Câmara Municipal não tem a capacidade financeira, eu sou consciente disso. Poderá existir alguns projetos financiados, principalmente na construção se calhar de um museu, uma parte museológica que Cerveira não tem e que lhe faz muita falta. Na parte de turismo, que deveríamos colocar o turismo dentro do castelo, e depois existe um espaço que se pode aproveitar para atividades económicas e que aí, de alguma maneira, a autarquia de Cerveira poderia fazer uma subconcessão, de maneira a que pessoas interessadas por trabalhar essas áreas dentro do castelo, principalmente a área da hotelaria, algum comércio tradicional, alojamento local, que que dessemos a oportunidade de assim o fazer. E desta maneira nós conseguiríamos abrir o castelo aos cerveirenses, fazer com que o centro histórico de Cerveira crescesse e fosse mais agradável quem visita Cerveira ter um espaço para poder percorrer e não se limitar ali ao Terreiro e à Rua Queiroz Ribeiro, à César Boldonar, e ter um espaço atrativo de visita. Como vos digo, para mim esse não é o projeto número 1, porque eu quero pôr à frente de tudo a qualidade de vida dos cerveirenses, o apoio aos idosos, o apoio à educação e às crianças, mas seria um projeto estruturante para que Cerveira se possa apresentar aos visitantes e aos próprios cerveirenses com uma área de recepção muito, muito mais atrativa, mais bonita e que oferecesse mais serviços e mais diversão também à Vila Nova de Cerveira. E no seguimento à questão de que Cerveira com mais atratividade, nós temos Cerveira como a marca, ou digamos com a identificação de Cerveira Vila das Artes. E há aqui uma questão que efetivamente me preocupa, que é a identidade de Cerveira e o que é o nome Vila das Artes para Cerveira. E eu eu tenho a certeza que nós temos que dinamizar o comércio tradicional de forma a incluir o comércio tradicional no Cerveira Vila das Artes. E eu, às vezes em questão de brincadeira, tenho dito em alguns comícios e em algumas apresentações que vamos a Fátima e todas as lojinhas e tudo que encontramos vende santinhos e conseguem de alguma maneira rentabilizar os seus negócios. E aqui eu creio que Vila Nova de Cerveira tem que fazer um projeto estruturante para o comércio, e não quer dizer que isto obriga alguma coisa aos comerciantes, eles simplesmente têm que aproveitar o projeto, a ideia, e que era de alguma maneira apresentar aqui um projeto global de Cerveira Vila das Artes e dar oportunidade aos comerciantes que se possam modernizar e possam ir ao encontro do seu comércio, ir ao encontro da Vila das Artes também. E quando alguém visita Cerveira, conhece Cerveira pela Vila das Artes, possa levar alguma coisa de Cerveira para identificar que realmente esteve em Cerveira e esteve na Vila das Artes. E desta maneira tornar o nosso comércio muito mais competitivo. Isso eu entendo que é muito fácil de fazer, simplesmente a autarquia tem que disponibilizar os meios, depois cada comerciante dentro da sua área tem que aproveitar e assim teremos uma vila muito mais dinamizada. Só para terminar esta questão do centro da vila e outra das questões que eu queria mudar, que é a animação de rua e a parte dos eventos culturais. Uma das coisas muito importantes, eu queria descentralizar, e que quando digo descentralizar no tempo, não digo no espaço, digo no tempo, as atividades culturais, e que Cerveira pudesse não só ter um cartaz de eventos e uma oferta de atividades
e de eventos no mês de agosto, ou finais de julho e agosto, eu gostaria que Cerveira tivesse, ou a partir de maio e finalizar em setembro, uma atividade cultural e um programa muito mais intenso, de maneira a que nós conseguíssemos ter pessoas que visitem Cerveira, dar mais oferta aos cerveirenses, desde uma data de maio até setembro, incluindo aí o programa das festas concelhias, é óbvio, mas não centralizar tudo no mês de agosto, porque no mês de agosto temos muita gente, temos muita oferta a nível de eventos e vemos que durante maio, junho e julho Cerveira fica um bocadinho fantasma, porque não tem quase ninguém, porque não tem oferta de diversão, oferta cultural para dar a quem os visita e mais aos cerveirenses também. E para terminar isto, dizer-vos que me comprometo, e posso-me dizer esta palavra, que quando for Presidente de Câmara, queria apoiar na decoração do Conselho de forma temática. Isto é, se estamos no Natal, decorar Vila Nova de Cerveira como fosse a época natalícia, na Páscoa, tudo isto, mas que fosse feito um projeto integral da Vila, responsabilidade da autarquia, de maneira a que fosse mais atraente para quem nos visita e para quem percorre o comércio tradicional. Por exemplo, para mim é chocante que a gente esteja em época natalícia e não tenhamos atividades, não tenhamos uma pista de gelo. Podemos dizer que estamos a copiar os concelhos vizinhos, mas não tínhamos uma pista de gelo, não tínhamos um Pai Natal que percorra as ruas para tirar uma fotografia com os miúdos, dar animação de rua com qualidade, de maneira a que aqueles todos que visitem de Cerveira fiquem agradados e voltem, e dinamize assim o comércio e as atividades económicas de Cerveira. Nuno Silva, nós estamos quase a finalizar. Obviamente tínhamos conversado sobre isto, este tempo não dá para tudo, naturalmente, mas dá aqui, se calhar, para o Nuno Silva, alguma coisa que se tenha esquecido, apenas alguma coisa e queira ainda relevar. Sim, eu não me esqueci, eu poderia estar aqui... Não tivesse dado tempo, obviamente. Sim, eu poderia estar aqui muito tempo a falar das coisas, eu sei que às vezes me demora um bocadinho, mas tento-me explicar da melhor maneira. Há duas coisas importantes, que Cerveira não é só a vila, não é só o centro, temos as freguesias, e eu já fui Presidente de Junta, conheço as necessidades das freguesias, e depois também, como vos disse, este porta a porta que tenho feito e o trabalho que tenho feito pelas freguesias, tenho identificado aqui algumas necessidades. E há uma necessidade que nós temos que resolver, e um problema que temos que resolver, que é a rede de transportes pública concelhia. Nós neste momento, podemos dizer, é inexistente, de alguma maneira temos o transporte escolar e a partir daí pouco temos mais. E nós urge nas freguesias mais do interior ter uma rede de transportes que consiga, de alguma maneira, colmatar o problema de trazer principalmente os idosos e as crianças para o centro do concelho, que é onde é que está, digamos, todos os serviços e a parte da educação e a parte da saúde que dá ou que ajuda toda esta população. E, para me explicar e assim ser muito breve, qual é que é o objetivo? É criar uma rede de transportes, é que seja a responsabilidade da autarquia, a rede de transportes seja a autarquia, e ter um veículo, quando digo um veículo, um mini autocarro, alocado a cada freguesia, para que possa fazer transportes diretos dos centros das freguesias ao centro da vila. Isso vai ter que ser estudada à parte, os horários, o número de viagens, mas o facto de ter um autocarro dedicado, ou um pequeno autocarro dedicado, vai fazer, por exemplo, que o transporte escolar seja direto, que é que não tenhamos que passar por 4 ou 5 freguesias, assim diminuímos o tempo de transporte das nossas crianças, permitir fazer viagens intermédias durante a semana para dar serviço àqueles que não têm transportes, ou que, de alguma maneira, não queiram utilizar os seus transportes e possam utilizar transportes públicos a um custo muito mais controlado, para vir ao banco, para vir ao centro de saúde, para fazer tudo aquilo que tem que fazer no centro da vila, dar uma maior proximidade e tentar eliminar o conceito de que é freguesia do interior e freguesia do litoral, ou centro do concelho, e depois também apoiar o transporte para as atividades extraescolares aos jovens. Temos muitas coletividades que estão aqui todas elas no centro do concelho, onde é que muitos jovens praticam desportos com estas coletividades, tem a parte da cultura, e isso faz com que as freguesias do interior tenham dificuldade, não é que tenham dificuldade, mas têm dificuldade de trazer os seus jovens diariamente a estas coletividades. E o nosso objetivo é que dar equidade a esses jovens, e que um jovem de Covas ou um jovem de Sapartos possa utilizar esta rede de transportes para poder vir praticar o seu desporto à
sede do Conselho e depois ao final do dia possa regressar a casa na mesma rede de transportes. Pronto, tudo isto, digamos que é um dos grandes projetos, porque se nós criarmos mobilidade de concelhia, conseguimos criar aqui uma inércia muito, muito boa para dar uma melhor qualidade de vida a todos os cerveirenses. E só mais uma medida para terminar, e que, como digo, as freguesias são muito importantes para nós. Nós queremos, sim, verdadeiramente descentralizar os serviços municipais. Como vos disse, eu fui Presidente de Junta, ouvia todas as pessoas e eram inúmeras aquelas pessoas que vinham tratar assuntos que não eram competência da Junta de Freguesia à Junta de Freguesia, e eu fazia a ponte entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. Nunca me dizia às pessoas, olha, tenho que ir para a Câmara Municipal tratar esse assunto, tentava sempre ali a ajudar, mas a realidade é que existem muitas competências que é da responsabilidade da Câmara Municipal. E isso, nesta medida, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos criar uma unidade de trabalho que percorra as juntas de freguesia, em dias de semana, ou em manhãs ou tardes de semana, e que possa, na sede da junta de freguesia, prestar o serviço municipal, isto é, quem tiver que ir pagar a água, quem tiver que fazer um licenciamento, tudo aquilo que a Câmara tem competência para fazer no atendimento geral dos cidadãos possa ser feito na Junta de Freguesia por essa equipa que estará articulada com a Câmara Municipal. Serão técnicos da Câmara Municipal que vão às Juntas de Freguesia e poderão resolver todos esses problemas de todas as pessoas das freguesias, principalmente aquelas mais do interior, que pode ser quem utilize mais este serviço, e assim reduz ao custo e o tempo das pessoas terem que se deslocar à Câmara Municipal para tratar os seus assuntos, e a Câmara Municipal vai estar mais próximo dos residentes ou desses habitantes, de maneira a resolver-lhes os problemas localmente. Nuno Silva, a finalizar a nossa conversa, Nuno Silva é o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Nova Cerveira. Falou-se nas redes sociais, mas nós também recebemos esta informação na possibilidade de haver um debate entre Nuno Silva e o candidato também Fernando Nogueira. Obviamente nós não respondemos, já tínhamos agendado as entrevistas, foi depois alguns diálogos nas redes sociais em que havia aqui alguma divergência entre a vossa candidatura e a candidatura do PENSE sobre esta matéria. Sim, sem dúvida. Para nós, primeiro de tudo, esclarecer os cerveirenses é o mais importante. O debate, eu posso dizer que estou, não é desanimado por não conseguir fazer uma política salutar no Conselho, mas sim entender que não entendo porque é que um candidato não aceita e não responde a um debate, e como nos dão resposta nas redes sociais. Eu posso dizer, nós somos uma equipa de trabalho, esta equipa de trabalho do Partido Socialista, após um comício e após, digamos, o trabalho que tem feito nestas últimas semanas, decidiu que deveríamos desafiar o engenheiro Fernando Nogueira, candidato pela outra opositor, a um debate. Nós consultámos os canais de comunicação da outra candidatura, daí retirámos o contacto oficial que eles têm e mandámos-lhe um e-mail de convite, o mesmo e-mail que recebeu a Rádio Cultural de Cerveira e, por exemplo, a Rádio Alto Minho, de forma a fazer o convite oficial. E esse convite oficial foi feito, ao contrário do que foi dito nas redes sociais, e a prova de que foi feito foi que a própria Rádio Cultural de Cerveira recebeu cópia desse e-mail. É óbvio que para nós, após fazer o convite, difundimos na rede social ou informamos na rede social aos cerveirenses que elencamos e que fizemos esse convite. Até ao momento não obtivemos resposta. Eu entendo que não vamos ter. Não entendo porquê, efetivamente não entendo porquê. Acho que quem vai ficar a perder são todos os cerveirenses. Mas o pior disso foi que a outra candidatura ainda nos veio, posso-vos dizer, insultar, a dizer que nós éramos mentirosos, que não tínhamos feito nenhum convite. Nós desvalorizamos isso porque não é assim que nós queremos fazer política em Cerveira, não é assim que queremos debater as questões políticas, mas deixa-nos de alguma maneira desiludidos com o que é uma candidatura política e as atitudes que estão a ter quanto à solicitação de um debate, até porque não tem sido conhecimento público que os outros candidatos do distrito têm feito debates, têm corrido bem, e entendemos que Cerveira teria muito a ganhar se conseguisse perceber os projetos em conjunto e debatidos entre os dois candidatos. Isto porquê? Porque o papel absorve tudo, os bom-falantes comunicam tudo,
mas depois da realidade muita coisa não se pode executar, e quando entramos em debate sabemos perfeitamente que as coisas que nós pomos em causa podem ser contrariadas pelo adversário político, e aí cai tudo por água abaixo. E nesse sentido nós solicitámos um debate para esclarecer os cerveirenses, não obtivemos resposta, vamos seguir com o nosso projeto e nada mais tenho a dizer com isso, nem vamos insistir mais na situação do debate, visto que o que tem vindo da outra parte é tentando fugir ao debate sem uma resposta de um não, mas pondo em causa todo o trabalho desta equipa do Partido Socialista. Nuno Silva, 1 minuto para convencer a população em votar no Partido Socialista para a Câmara Municipal de Nova Cerveira. 1 minuto a dizer que somos uma equipa jovem, com conhecimento, que temos muitos projetos para Vila Nova de Cerveira, que vamos tratar ou tentar melhorar a vida dos cerveirenses, dar-lhe mais qualidade de vida, apostar muito nos idosos, apostar muito na educação e nos jovens, e que dia 1 de outubro possam votar todos no Partido Socialista para que Cerveira sim seja uma vila de referência e dê qualidade de vida aos cerveirenses, que é isso que está em primeiro lugar. Esteve o meu convidado, Nuno Silva, candidato à Câmara Municipal de Nova Cerveira pelo Partido Socialista. Obrigado. Obrigado. Autárquicas 2017 em Vila Nova de Cerveira. Autárquicas 2017 aqui na sua Rádio Cultural de Cerveira.